Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Estarei dando continuidade com a minha exposição, a carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou no capítulo 11. Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu ministério. Eu já comecei esse capítulo 11 e estarei dando continuidade. Vamos lá então. Está aí na tela a palavra de Deus que diz o seguinte: despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram-me o que faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Interessante aqui em outra tradução, na Bíblia Viva, ele faz uma pergunta. Também, deixa eu ver aqui, na NVI também, o versículo 8, é só na Viva que é uma pergunta, mas nas outras é uma afirmação. Despojei outras igrejas. Despojar aqui é no sentido de tirar alguma coisa, tirar algo. Ele falou que tirou, de outras igrejas o que? O sustento, o salário. Olha, despojei outras igrejas recebendo salário. Salário aqui, opsônio, é um pagamento, um soldo, uma mesada, para vos servir, diaconia. E estando entre vós, ao passar privações, parece que no versículo 8 ele diz: quando eu estava pregando o evangelho em outras igrejas, como por exemplo em Tessalônica, Filipos, Éfeso, ele recebia o salário dessas igrejas, recebia ofertas destas igrejas para quando ele estivesse na igreja de Corinto, poder servir a igreja, ou até mesmo de longe servir a igreja. E estando entre vós, ou seja, ele era mantido por outras igrejas quando estava em prol, servindo, trabalhando em prol da igreja de Corinto. E o interessante é que quando ele estava ali na igreja de Corinto, sendo mantido por outras igrejas, recebendo o salário de outras igrejas, ele falou assim, que ele passou privações. O que é passar privações? O verbo ustério é sofrer necessidade, era estar em falta, ou seja, ele passou por necessidade. E ele diz, não me fiz pesado a ninguém. Pesado aqui, catanarcal, significa que ser um peso, ou seja, causar prejuízo para alguém. E ele continua, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, olha, a região lá de cima, supriram o que me faltava. Suprir aí é preencher, adicionar a que me faltava.
e em tudo me guardei. Guardar, verbo terel, atentar cuidadosamente, ou seja, eu fui cuidadoso em ser pesado a vocês. Então Paulo, ele vigiava no que se diz respeito a ofertas. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Ou seja, eu nunca fui pesado a vocês. Eu não lancei mão de ofertas para servir vocês. Esta glória eu tenho. Olha, esta glória não me será tirada na região da Acaia. Eu trabalhei na igreja de Corinto, servi a região da Acaia. A Acaia é ali a península do Peloponeso, na Grécia. E a igreja de Corinto estava nessa região da Acaia. E ele fala, olha, a verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Vendo? Por que razão? É porque não vos amo? Faz outra pergunta. Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Ou seja, Paulo em tudo ele queria fazer a diferença. Ele queria ser diferente dos demais. Ele não queria deixar nenhuma ponta para que alguém pudesse pegar. Ele disse que cortar ocasião. E para cortar a ocasião, remover fora. Ocasião aí, a forme, lugar do qual um movimento, o ataque é feito, ou seja, para cortar naquilo em que eu posso ser condenado, naquilo que eu alguém possa olhar para mim e questionar, naquilo em que eu posso ser questionado com relação ao meu ministério, eu corto a ocasião, eu elimino a ocasião àqueles que buscam com o intuito, ou seja, com o intuito de incriminar Paulo, de serem considerados iguais a nós, aquele que se gloria. E eram pessoas que se intitulavam apóstolos, que queriam ser apóstolos iguais a Paulo. Então Paulo não queria, Paulo queria ser diferente, fazer a diferença. Porque o que deixa entender é que esses apóstolos que estavam querendo se igualar a apóstolos, eles faziam esse trabalho interessados no dinheiro, no retorno que esse ministério de pregar a palavra estava dando. Então eles trabalhavam com interesse no dinheiro. E Paulo não. Olha, eu não. Eu trabalho porque eu amo a obra de Deus. Eu amo ao Senhor. E se vocês não me ajudarem, não me der ofertas, eu faço a obra de Deus da mesma maneira. Inclusive Paulo, ele trabalhou fazendo tendas nesta região para se manter. Porque a igreja não contribuía em nada para o ministério de Paulo. E diz aqui, anteriormente, já falei, que outras igrejas é que ajudavam a Paulo, que enviava recursos a Paulo. Inclusive ele cita Macedônia. E a região da Macedônia era muito mais pobre do que a região ali da Acaia.
E olha o 13: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Isso que eu falei, eram falsos apóstolos. A palavra, o substantivo masculino que é pseudapóstolos, é um falso apóstolo, alguém que falsamente reivindica ser um embaixador de Cristo. E aqui o obreiro é um trabalhador. O trabalhador é fraudulento, o que engana, que age com dolo. A palavra, o adjetivo é dolius, que é o que? É o enganador. São falsos obreiros enganadores, transformando-se em apóstolos de Cristo. E olha só o que diz no 14: e não é de admirar. Ou seja, não é para ficar aí ficando admirado, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Veja só o engano. Satanás, para enganar alguém, ele se transforma em anjo de luz. Interessante, Paulo fala isso. Admirar é taumastos. Taumastos é algo extraordinário, que chama a atenção, que é surpreendente. Você está achando que se alguém surpreendente, o camarada se passar por apóstolo de Cristo, se dizer apóstolo de Cristo, mas na verdade é um enganador, que está só atrás das ofertas da igreja? Ele falou assim: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, olha aí, e não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Meu Pai, ele está dizendo aqui, e não é muito, pois que os seus próprios ministros. Esse ministro aqui é de quem? De Cristo? Não. Seus próprios ministros aqui, ele está falando que são ministros de Satanás. Não é não são ministros de Cristo, são ministros do próprio Satanás. Ou seja, o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E agora os seus ministros, seus próprios ministros, os diáconos, aqueles que estão a serviço de Satanás, se transformam, transformar aí metasquematizo, é mudar a figura, mudar de forma, em ministros, em diáconos de justiça. Ou seja, a aparência é bonita, parece um obreiro bonitinho, mas por trás deles há o engano. Por trás dele há um segundo interesse. Eles estão ali com o interesse de o quê? Levar vantagem. Interessante. Continuando, mas ele diz aqui: e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, o fim, aí o término deles será conforme as suas obras, aquilo que eles estão fazendo, segundo o que? A sua motivação. Outra vez digo: ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, porque também me glorie um pouco. Então, pode ver que como eu falei, Paulo tem hora que ele está agindo com ironia, em algum momento. Mas outra vez digo: ninguém me considere insensato, ou seja, um estúpido, uma pessoa sem inteligência, um precipitado. Todavia, se o pensais, recebei-o. Se vocês pensam que eu sou um insensato, que eu não penso para falar, que eu sou um estúpido, então recebam-me como um, para que também me glorie um pouco. Ou seja,
Me receba dessa forma, para que eu me glorie. Aí gloriar no sentido de jactar-se, alegrar-se um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar. Ou seja, isso que eu estou falando, eu não estou falando conforme o Senhor, ou seja, é de mim mesmo. Esta fala é minha. Que vocês me recebam como insensato, para que eu me glorie. Olha, o que falo, não falo segundo o Senhor. Pode ver que tem alguns lugares que Paulo fala, isso que eu estou falando, eu não estou falando como o Senhor. Mas é um conselho meu, é uma palavra minha. Não como mandamento do Senhor, mas é uma posição minha. Olha, o que falo, não falo segundo. Segundo aqui é cata, de acordo, conforme o Senhor. E sim, como por loucura. Novamente, afrosune, que é tolice, estupidez, não pensar para falar, nesta confiança de gloriar. E posto muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Olha só a que ponto que Paulo chega. Postos que muito, com certeza, aqui Paulo, a mente dele ainda está em quem? Nos falsos apóstolos. Aqueles que estavam agindo de forma enganosa e parece que estava tendo apoio da igreja. E Paulo, como aquele que iniciou o trabalho, ele que plantou essa igreja, ele sentia-se menosprezado. Olha aí, e posto, muitos se gloriam. E a mesma palavra, kalhaomai, que é o ato de jactar-se, segundo a carne, ou seja, a natureza carnal. Eu assim, também eu vou me gloriar. Porque sendo vós insensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Ou seja, vocês, Corinto, estão agindo de forma insensata. Ou seja, novamente aí o sensatos, a pessoa que ele está supondo que a igreja, porque vós sendo sensatos, Paulo está agindo ironicamente, porque na verdade a igreja de Corinto não está agindo com sensatez, que a palavra sensato é phronimos, é inteligente, sábio, prudente, ou seja, mas também esta palavra pode significar atento aos próprios interesses. Mas o que Paulo está dizendo está sendo irônico, porque vocês são sensatos, vocês agem com inteligência, vocês são prudentes. Mas Paulo está sendo irônico, porque Corinto, dando apoio e acolhendo esses falsos apóstolos, eles estavam agindo com insensatez. Mas Paulo está sendo irônico, porque sendo vós, igreja de Corinto, prudente, sensato, sábio, de boa mente, tolerais os insensatos. Veja bem, então, se alguém é sensato, ele vai tolerar os insensatos? Claro que não. Olha para vocês verem o vídeo. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Tudo isso a igreja de Corinto estava o quê? Tolerando. Olha, tolerar aí, aneromai, é sustentar, é suportar. Vocês suportam quem vos escravize, catadoulo, submeter à escravidão, quem vos devore, que é katestio, que é da ideia de consumir, despojar dos bens, tirar alguma coisa, quem vos detenha, lambano, no sentido de pegar o que pertence, quem se exalte, ou seja,
a pessoa que se torna exaltada. Quem vos esbofetei no rosto. E aqui a palavra dero, o verbo, é esfolar, é tirar a pele. Com certeza tem um sentido figurado. Então eles estavam, por isso que Paulo está sendo irônico, porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Ou seja, quem tolera o insensato, que escraviza, que devora, que tira as coisas da igreja, que exalta, que bate no rosto, não é uma pessoa sensata, é um insensato também. Por isso que Paulo está sendo irônico nessa maneira dele de agir. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu também, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Olha só. Então, em glória aí, a palavra em glória, é em desonra, em desgraça. Em desgraça, o confesso, como se fôramos fraco. Fraco e asteneia, debilitado. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia aí é ser corajoso. Com insensatez afirmo, também eu a tenho. O quê? Ousadia. Aí ele vai falar, são hebreus? Então veja bem que esses falsos apóstolos, eles também eram judeus. São hebreus? Esses falsos apóstolos que estão agindo dessa forma, que estão tentando enganar vocês? Sim, são. Eles são. Então eles eram judeus. Também eu também sou judeu, sou hebreu. São israelitas? Também eu sou. São da descendência de Abraão? Também eu. Ou seja, eles são iguais a mim. São ministros de Cristo? Fez uma pergunta. Eles se dizem ministros aí, diáconos, são diáconos de Cristo? Aí vai usar a palavra, falo como fora de mim. Claro que isso aí não está nos originais, mas é como alguém que está fora de si, que perdeu o juízo. Eu ainda mais. E ele começa a falar sobre aquilo que ele passou. Eu vou ficar nesse versículo 23 e no próximo vídeo vou dar continuidade na extensa ficha de Paulo, aquilo que ele passou. Ele vai falar que em trabalhos aqui é copos, labor, um labor, é um trabalho que causa aborrecimento. Quando alguém está trabalhando, isso causa aí na pessoa um aborrecimento, causa fadiga. Muito mais em prisões. Prisão, ele foi preso. Em açoites, olha só, açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Então, aí Paulo agora, a partir do 24, praticamente do 24 até o 33, ele vai falar daquilo que ele passou, todos os perigos, todos os sofrimentos que ele passou, ele vai começar a relatar deste ponto aqui para frente. Então, vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.